Olá, eu sou Jeremias Gomes, obrigado por acompanhar sempre aqui o Alesp Cidadania. A gente sempre traz uma entidade interessante aqui para você conhecer. E a gente sabe que quando uma criança cresce sem acesso a direitos fundamentais, isso afeta todos nós, né? Toda a sociedade. O que acontece em um canto da cidade acaba reverberando em todos os outros. E no Brasil, mais de 22 milhões de crianças e adolescentes com até 14 anos vivem em casas que têm baixa renda, o que corresponde aí a 50% dessa população, metade, né? Cada uma dessas crianças poderia ser o nosso futuro médico, professor, ou quem sabe até uma pessoa que encontrará uma cura para uma doença difícil, né? Pois é. Quando garantimos oportunidades para as nossas crianças, estamos cuidando do nosso próprio futuro e construindo uma sociedade menos violenta e mais justa para todos. E olha, há 13 anos o Instituto C entende essa conexão e transforma vidas oferecendo suporte psicológico e oportunidade de geração de renda para muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Eles têm 3 polos de atendimento no estado de São Paulo. A organização já realizou mais de 100 mil atendimentos e impactou a vida de mais de 23.500 crianças e adolescentes. No programa de hoje, você vai conhecer como funciona o trabalho multidisciplinar do Instituto C, como cada um de nós pode fazer parte dessa rede de proteção, que beneficia não só as crianças atendidas, mas também todo mundo. Hoje conversamos com a Paloma Costa. A Paloma é gerente de relacionamento. Seja bem-vinda, Paloma. Obrigada, Jeremias. Um prazer estar aqui. Com a gente também é a Kátia Moretti. A Kátia é coordenadora de projetos do Instituto C. Bem-vinda, Kátia. Obrigada. Um prazer estar aqui. Que bom. Deixa eu voltar aqui com a Paloma, que a gente já conversou um pouquinho. A sua formação é administração, né? Isso, sou formada em administração. Que legal. E você já passou em muita ONG, muita organização da sociedade civil, como a gente fala hoje, né? Já. E aí, mas eu acho que com o Instituto C foi uma relação, sei lá, de amor, né? É uma relação de amor e de longo prazo, vamos dizer assim. Já tem um tempo. Porque no Instituto C eu estou há 7 anos já. É a organização que eu fiquei mais tempo. Pela questão da estrutura mesmo, né? A organização que já nasceu com uma grande estrutura, uma grande consciência de gestão, e aí a gente consegue, então, manter os funcionários sem ter aquela quebra de acabou o projeto, acabou o dinheiro, manda todo mundo embora, aí pega um novo projeto, contrata todo mundo de novo, que a maioria das organizações funciona dessa forma, né? Ah, e como é que o Instituto C consegue se manter mais assim? Eles conseguiram, sei lá, parcerias? O Instituto C ele já nasceu com uma consciência de gestão eficiente muito grande, então a questão da captação de recursos sempre foi muito forte no Instituto, a sustentabilidade financeira. Então lá a gente tem uma diversidade de receitas, de fontes de receitas que dá para a gente uma certa segurança financeira e a gente consegue então ir fechando os projetos com novos parceiros, mas quando esses projetos terminam e o parceiro por N motivos não renova o contrato, a gente tem outras fontes que conseguem manter aquela equipe até que a gente feche novos contratos. Ah, que bom. Então a gente consegue ter essa Então depois você vai falar um pouquinho dessa área financeira só para a gente, Ótimo. Até para ensinar outras ONGs para replicar, né? Porque muitas acabam morrendo, né? Porque você tem essa experiência, né? Tem um projeto, Sim. Aí acabou, vai todo mundo... É tão ruim, né? É horrível. Porque, né? E é assim, um grande custo, porque você treina a equipe, você capacita para ela desenvolver aquele projeto, tem toda uma questão de cultura organizacional. Lá no Instituto C, por exemplo, a gente tem uma coisa muito forte com as famílias, de estabelecer vínculo com a família para que a família consiga, então, absorver todo o conhecimento que a gente tem para dar para elas e caminhar ali, percorrer aquele caminho que a gente ajuda ela a percorrer. E isso se perde quando você troca a equipe, né? Muito, você tem que começar tudo de novo, aí volta tudo e é um custo, né? Legal. Deixa eu, Kátia, a Kátia é você que coordena os projetos, né? E me fala, você está lá no centro, né? Você é psicóloga, não é isso? Eu sou psicóloga de formação e estou coordenando o projeto que acontece ali no Polo Centro. Que bom. Eu sei que vocês têm, assim, frentes de trabalho, né? Até vocês me passaram aqui, por exemplo, deixa eu até passar aqui de novo, né? Nutrição, psicologia, assistência social, educação e inclusão produtiva. Produtiva? Inclusiva. Produtiva. Não, inclusão produtiva, tá certinho. Assistência social, educação. Mas vocês podem falar desses blocos assim, mas eu queria entender assim na prática. Seu João vai lá, está lá no centro, é perto da Santa Casa, né? Um dos polos.
Aí ele chegou, como é que... Vai contando a história de uma pessoa, que aí a gente entende mais ou menos o tipo de atendimento que vocês dão. Então, a família, ela chega, ela pode ser encaminhada por alguma rede de serviço, hospital, né? Ou até mesmo indicada para uma outra família que já participou ali do projeto, que participa do projeto. Tá. E a gente faz uma triagem, que a gente chama um momento de um estudo social para conhecer melhor aquela família, porque o Instituto Celli oferece o atendimento para a família como um todo. A gente entende que fortalecendo uma família, a gente está alcançando também a criança. E aí, então, a gente entende qual é o perfil dessa família, quais são as necessidades que ela tem nesse primeiro momento, para então montar um plano de ação com uma técnica específica que vai acompanhar, e aí essa técnica vai direcionando também para todas essas áreas que você falou. Então, a gente tem o atendimento na área do serviço social, na psicologia, nutrição, né, a inclusão produtiva e pedagogia também. E a família, ela é atendida por todas essas técnicas, mas de acordo com a necessidade que ela tem. Então, um exemplo, né, do senhor João, que chegou lá com uma criança, como a gente estava conversando, com autismo. E aí ele acabou de receber o diagnóstico, não conhece quais são os direitos, e a gente trabalha para que essa família dessa criança conheça e acesse esses direitos, né, que muitas vezes tem, mas que não é acessado por falta de conhecimento, por exemplo, uma dificuldade da família. E aí, então, ela é inserida em cada um desses atendimentos para que ela possa conhecer, né, quais são os direitos e ir atrás, né, desses direitos. A gente ajuda a família nesse sentido de ser essa rede de apoio, né, a gente faz os encaminhamentos, articulações com a rede, tudo que for necessário para que essa família alcance, então, um direito educacional. Entendi. Mas qual é o público mais recorrente? Porque vocês estão no centro de São Paulo, né, que é uma região que tem... Eu imagino que deve ter muito pessoas com problemas de drogas, alcoolismo, não sei se é o público, sei explicar. Vocês estão no centro, no Guarujá e na Zona Norte. No centro, qual é a demanda, a necessidade mais recorrente? Lá, nosso foco principal são em famílias que tenham crianças com algum tipo de diagnóstico. São diversos diagnósticos de criança com doenças crônicas, doenças graves, mas o Instituto como um todo oferece atendimento para todas as famílias, para todos os membros da família. Vocês focam na criança, o trabalho é criança, mas atende a família porque é o processo, o método que vocês têm, é isso? Fortalecendo a família, a gente está alcançando essa criança. E o que tem mais na questão das crianças? Porque eu acho que já começa pela vulnerabilidade social ou nem sempre? Tem criança que nem sempre está, sei lá, o pai está desempregado, tem algum problema? A gente entende a vulnerabilidade numa questão mais ampla, não é só uma questão financeira, por exemplo. Um diagnóstico traz uma vulnerabilidade para a família que pode não ser só financeira, mas de conhecimentos. Então, como a gente estava falando de um direito educacional, que ela não sabe que tem direito a um acompanhante para o filho dela na escola, para que ele possa se desenvolver como conseguiria. E aí... a pedagoga vai acompanhar essa família, vai então trazer para ela esse entendimento de que sim, ela tem esse direito, vai ensinar os caminhos para que ela chegue e consiga então acessar então esse acompanhante que a criança tem direito. Entendi. Agora, Paloma, você está na Zona Norte? Eu fico, na verdade, entre centro e Zona Norte. Lá na Zona Norte tem mais criança, né? Do que o centro ou não? Lá, na verdade, não, lá a gente está num território, vamos dizer assim, mais vulnerável, que a gente está ali na região da Brasilândia. Brasilândia. Então, é um território muito populoso e um território que tem o maior índice de vulnerabilidade, principalmente de violência, de famílias com moradoras de comunidades, favelas. Sim. Então... E lá a gente está no território, então a gente atende as famílias do entorno do nosso polo. No centro a gente já atende famílias da cidade inteira de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo. Então não necessariamente no centro a gente está atuando com as famílias que moram ali no centro, né? Entendi. Gente, para quem a gente está aqui na capital paulista, quem é do interior, Brasilândia é o seguinte, pensa numa cidade, eu não sei quantos milhões de habitantes tem, pensa numa cidade populosa, sei lá, Valinhos, alguns milhões. Então, assim, agora pensa num mar de casas de comunidade, muitas vezes. Hoje em dia não sei se ainda tem muito como de madeira, talvez hoje mudou um pouco, né?
mas é comunidades muito grandes que têm dificuldade de tudo, né? E é bem periférica, é no final da Zona Norte de São Paulo. Depois dali, não sei se já é outra cidade, porque São Paulo tem essa característica, diferente do Rio, né? Ele tem a periferia que se espalha. Sim. No Rio são nos morros, aqui a gente tem na periferia essa comunidade muito vulnerável. E aí, como que é o atendimento lá? Fica à vontade para falar dessas áreas, você falou educacional, inclusão. Tal. Legal. Eu vou contar então um pouquinho a história do Polo Zona Norte, como que ele surgiu, né? Inicialmente o Instituto começou essas atividades no centro, com esse recorte de atender a cidade toda, de famílias que necessitavam desse atendimento, inicialmente encaminhadas por hospitais públicos parceiros, porque a gente tinha esse recorte do diagnóstico, e aí a gente foi ampliando esse recorte, então abrindo para famílias que não necessariamente tenham crianças com diagnóstico. E aí quando chegou a pandemia, a gente entendeu que precisava estar mais próximo dessas comunidades vulneráveis. E a Brasilândia foi uma das comunidades mais afetadas com a pandemia, né? Sim. Então teve muitos casos de morte, muitos casos de famílias passando fome mesmo. Então a gente foi para o território inicialmente em parceria com a Escola de Samba Peruche, que cedeu ali um espaço para a gente montar uns containers de atendimentos emergenciais. Então a gente entregava cesta básica, entregava leite, outros itens que as famílias precisavam, mas também dava todo esse atendimento social para elas alcançarem ali o benefício emergencial, para elas entenderem que existem outros direitos que elas poderiam acessar naquele momento de grande vulnerabilidade. E aí o processo foi crescendo. Legal. Eu só queria fazer um adendo, assim, que você falou da pandemia. Eu me lembro, assim, que eu morava na Zona Norte nessa época, né? E tinha aquelas filas para pegar aqueles recursos no banco, e eram filas intermináveis. E aquilo escancarou um pouco onde a gente vive. Porque, assim, você pega o seu carro, sua moto, você sai daqui em São Paulo e vai para lá, você não vê o que é São Paulo. Quando quem mora mais em regiões mais afastadas viu a quantidade de famílias vulneráveis que o Brasil ainda tem, São Paulo tem, todo lugar tem, né? E vocês conhecem bem de perto isso. O que mais? E aí, então, o atendimento, ele vai... Lá tem alguma demanda maior ou são... Acho que é tudo conectado, né? Quem precisa de educação, precisa de a questão social, às vezes precisa de um dentista, precisa de um psicólogo, precisa de tudo, né? Como a característica do nosso trabalho é esse atendimento integral e multidisciplinar, sempre tem demandas, sempre tem. Então, lá a gente tem um atendimento específico para o desenvolvimento infantil, por exemplo, que não tem no Polo Centro. Então, lá a gente tem um núcleo de atendimento só para as crianças e adolescentes, onde a gente tem uma psicóloga, uma pedagoga que trabalha com essas crianças, questão de habilidades socioemocionais, e a gente está trazendo a questão de voltar a ter o hábito de leitura, de trabalhar a questão da leitura com essas crianças. Que bacana. E aí, com a questão lúdica de leitura, contação de histórias e tal, a gente desenvolve também a questão de interpretação de texto, de escrita. Sim. E a gente consegue, então, trabalhar com essas crianças nessa parte educacional e também no desenvolvimento de habilidade socioemocional, porque a questão da saúde mental também foi muito afetada com a pandemia, né? Então, lá na Zona Norte, o que a gente vê, a grande demanda lá é a questão de saúde mental, inclusão produtiva e conhecimento dos direitos no todo, de todas as políticas públicas que existem, né? E que elas não acessam porque não sabem que existe, mas quando sabem, não sabem os caminhos para acessar. É verdade, então, isso é fantástico. Mas vocês têm um atendimento pessoal, assim, ou vocês, tudo que chega, vocês distribuem em caminho para outras, ou vocês lá na entidade tem profissionais que tratam direto com essas crianças? Quando a família chega, a gente entende o perfil socioeconômico, a primeira coisa. Então, a família está em situação de vulnerabilidade? Está. Tem uma criança no núcleo familiar, o recorte é sempre ter uma criança de 0 a 18 anos na família, na casa, né? No núcleo familiar. E aí a partir daí a gente vai entender as demandas que elas têm nas áreas de atendimento que a gente oferece. Havendo demandas que a gente consegue solucionar com o nosso trabalho, ela então é incluída nos atendimentos. E aí ela vai passar nessas áreas que ela tem necessidade. Então, mas lá na sede de vocês, lá na Zona Norte, no Guarujá e no Centro, tem esse trabalho que a gente está vendo aí na tela, assim, é lá com os pedagogos ou é sempre tudo lá? Tudo lá? É tudo lá. Hoje vocês têm quantos profissionais, mais ou menos?
Hoje, ao todo, são 35 pessoas. Só ao todo, nos 3 polos. Entendi. De área técnica, que atende diretamente as famílias, são sempre 5 profissionais. Então, é um psicólogo, um pedagogo, um analista de renda, um nutricionista e um assistente social. É sempre essa equipe. E aí, de todas as idades, tem alguma faixa etária assim que acaba sendo mais predominante, assim, 10, 15 anos, 14? Eu acho que primeira infância, né, Cá? Primeira infância vai até que idade, Kátia? Até os 6. Até os 6 anos. Ah, é? Então, realmente. E qual é a percepção que vocês têm desse jovem que está na periferia, assim, hoje com muita tecnologia, mudou alguma coisa? Eles acham que podem pegar na internet e fazer um curso, se virar? Ou você acha que, em relação a um jovem que tem mais acesso na questão social, ele acaba se virando melhor? Como é que está essa questão? O que a gente percebe é que precisa mesmo de apoio, né? Então, a gente está nessa área de inclusão produtiva com esses profissionais que fazem justamente esse incentivo para esses jovens que estão numa fase de jovem aprendiz, né, de se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente faz esse apoio auxiliando com currículo, com postura para entrevistas, né, com cursos profissionalizantes que preparem ele para o mercado de trabalho. Então, a gente faz todo um trabalho também de sensibilização da importância, né, da educação com esse jovem, né, incentivo a finalizar os estudos, a pensar numa graduação. Então, a área de inclusão produtiva trabalha muito forte mesmo com os jovens nessas questões, principalmente nessa questão do incentivo, que a gente percebe que é diferente. Tem alguma história assim que passa pela sua cabeça? É que você está mais no centro assim também, né? Ou da Paloma, que foi o mais transformador nesses anos todos que você, sei lá, alguma criança, algum jovem, que, sei lá, conseguiu fazer uma faculdade e tá... A gente tem bastante casos assim, talvez eu não me lembre de algum específico agora, mas a família ela chega muito com um sentimento de que ela não vai conseguir nada, que ela foi ali só para mais um tipo de serviço, às vezes em busca de algo emergencial mesmo, de uma cesta básica, mas aí ao longo do projeto, da sua trajetória ali com a gente, ela vai entendendo as possibilidades que ela tem. Então esse é o nosso trabalho de transformação mesmo, assim, que ela vai entendendo que existe questões que ela precisa rever, né, enfim, na casa dela, na vida dela, e que ela pode, sim, acessar políticas, acessar espaços, né, ter uma transformação ali, e é isso que a gente incentiva dentro de todas essas áreas de atendimento. Então, a gente vê famílias que chegam lá sem esperança nenhuma, muitas famílias que acabaram de receber um diagnóstico e acreditam que a criança não vai se desenvolver, ou então, né, que não vai conseguir dar conta daquele diagnóstico, mas que com o apoio que a gente oferece, né, com os encaminhamentos que a gente faz também e tudo que a família passa a conhecer e acessar, ela tem a transformação. E o que você tem assim mais de prático? Você falou, vocês falam bastante em encaminhar e das pessoas saberem seus direitos. Queria que vocês dessem algum exemplo prático, assim, porque, por exemplo, na área do autismo, a gente debate muito isso aqui na Alesp, né? E nós temos uma comissão específica de saúde e tudo mais, e de fato as pessoas não sabem os seus direitos. Mas no caso do autista, hoje é síndrome do... Como é que é? Esqueci. Espectro autista. Do espectro autista que fala. Quais seriam os direitos, por exemplo, que ele tem e que ele não saberia, e que caminho que muda na vida dele ao saber desses direitos, por exemplo? O que é melhor para falar aqui? Eu posso falar. Pode falar. A gente vê isso muito na questão da medicação. Então, por exemplo, uma criança com um grau de autismo, né, precisa de algumas medicações e que nem toda criança se adapta, por exemplo, com uma medicação que é fornecida no SUS. É verdade. E aí, depois de algumas tentativas e acompanhamento médico, o médico entende que seria melhor uma outra alternativa que não é fornecida no SUS. E aí a família não sabe que é um direito dela ter acesso a esse medicamento. Então a gente faz esse trabalho junto com a família para que ela, enfim, percorra aí os caminhos necessários até chegar numa defensoria, né, para conseguir então o acesso a essa medicação. E o que mais que você tem? Porque existe dislexia, descalculia e outras tantas aí. O que chega mais? Tem outros casos assim que você acha? Porque antigamente não tinha, toda criança tinha
algum tipo de problema, o professor olhar e falar assim, não sei, acho que ele não está enxergando direito, põe ele aqui para frente, mas não é isso. Ele não se enturma mesmo, é o jeito dele. Então, e assim, hoje, como as salas estão menores, dá para o professor ter essa percepção, né? Queria que você falasse de outras, disgrafia, por exemplo, às vezes, porque... E assim, às vezes ela tem tantos outros talentos, só aquilo que ela tem uma dificuldade, né? Lá no Instituto, hoje, a nossa maior prevalência é realmente o autismo, mas a gente também atende muitas crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, então esses são os mais recorrentes, né? Mas a gente tem diversos tipos de diagnóstico. A gente não foca na questão do diagnóstico da criança em si, mas de fato no que essa família precisa acessar para que essa criança tenha então uma melhor qualidade de vida, independente do diagnóstico. Então às vezes é um diagnóstico relacionado a questões respiratórias, né? Então a gente tem diversos tipos, a gente não tem um recorte específico. Mas você é a única psicóloga que tem lá no centro ou tem outra? Não, temos a psicóloga, ela faz um atendimento social, né, dentro da psicologia. A gente não consegue oferecer um atendimento terapêutico e nem é nossa intenção. A gente faz um acompanhamento, então, com essa família, identifica quais são as famílias, quais são os componentes ali da família que precisam de uma terapia, de um acompanhamento mais recorrente e faz os encaminhamentos. Ali a gente faz um suporte emocional, né, que elas possam lidar melhor com as situações, as questões do dia a dia. Muito bem, a gente daqui a pouquinho vai para um intervalo, vocês ficam à vontade para falar o que vocês quiserem e achar interessante, mas a minha curiosidade, por exemplo, em relação eu queria saber depois um pouquinho da formação dos profissionais e como é que vocês fazem para medir os resultados também, né? Porque é bom a gente ter como ele chegou, se ele avançou. Você tem um pouco disso, Paloma? Isso é uma pergunta bem interessante, Jeremias, porque o ano passado a gente fez um processo bem extenso de revisão dos nossos indicadores de resultado em parceria com uma consultoria especializada, que é o Plano CDE, que é especializada em avaliação de impacto. Então, eles fizeram um mergulho profundo em todos os documentos, em todas as formas que a gente usava para monitorar os resultados e os indicadores que a gente monitorava e alinhou isso à nossa missão, à nossa teoria da mudança. Porque o que a gente quer? Né? Qual que é o objetivo fim do nosso trabalho? É que todas as crianças e adolescentes elas tenham acesso aos seus direitos fundamentais e que tenham condições de se desenvolver plenamente, para que a gente tenha aí a quebra desse ciclo intergeracional de pobreza. E como que a gente faz isso? Trabalhando a família, que é o seu primeiro grau de proteção da criança, né? E aí, dentro de todas essas áreas de atendimento, a gente tem diversos indicadores que a gente vai monitorando, tudo dentro de um sistema de gestão. É importante a gente falar do sistema. Então, a família chega, a técnica que vai fazer a triagem com ela vai preencher esse sistema com todas as informações da família e todas as demandas que elas têm. E aí, a cada atendimento, os técnicos vão atualizando esses dados no sistema. E aí, o sistema vai gerar o indicador para a gente de como que cada família está se desenvolvendo. Então, por exemplo, a questão da autoestima. A questão da autoestima é fundamental para o nosso trabalho, porque se a família não se sente fortalecida para correr atrás dos seus direitos, ela não vai sair do lugar. Né? Então, a gente tem que falar para ela, sim, você é capaz, e sim, você tem direito, e sim, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Mas isso vai depender muito de você. Então, vamos trabalhar aqui, vamos fortalecer a família, vamos fortalecer os seus conhecimentos e essa rede de apoio, que a gente se intitula como rede de apoio, né? Da família poder dizer, olha, eu fui lá no órgão e não consegui fazer meu cadastro, e agora? Ela tem a quem recorrer. Não, então a gente vai te ajudar. Entendeu? A gente vai até o fim para que você consiga efetivar vai no esses Ministério direitos. Público, vai no posto de saúde. Então ela não está caminhando sozinha, sabe? Certo. E isso tudo a gente vai atualizando no sistema de gestão e esse sistema vai dando para a gente essas evoluções que cada família tem nesse percurso de atendimento. Muito legal. E aí, só para concluir, e aí como que a gente sabe que a família, então, concluiu o seu ciclo de atendimento dentro do Instituto C? Quando a gente consegue olhar que todas as metas dela foram cumpridas. Nossa, que ou bacana. estão, pelo menos, encaminhadas. E a gente entende, bom, ela cumpriu aqui
o ciclo de atendimento, né, o objetivo que a gente tinha com ela, e aí a gente faz uma cerimônia de encerramento. Óbvio que as portas sempre ficam abertas, mas é muito difícil uma família voltar. Né, e geralmente esse atendimento dura quanto tempo? Um mês? A média hoje é 1 ano e meio a 2 anos. Nossa, bastante tempo. É bastante tempo. É, para fazer um acompanhamento com a criança, para ver se ela evoluiu, né? Nossa, é fundamental. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente está conversando aqui com o Instituto C. Se você morar na Zona Norte, aliás, pode morar em qualquer lugar, né? Para você ajudar, conhecer, participar. Tem no centro, é perto da Santa Casa, e tem no Guarujá, que a gente não falou muito não. E olha, o Instituto C, ele tem 13 anos de atuação, são 3 polos, mais de 100 mil atendimentos, 23.500 crianças e adolescentes impactados, reconhecido entre as 100 melhores ONGs do Brasil por 8 anos consecutivos. Parabéns, né? É muito legal. Então vale a pena você conhecer. Entra lá no site, daqui a pouco no segundo bloco eu vou dar o site e a rede social para você saber mais. A gente volta já. No segundo bloco a gente vai falar de treinamento dos profissionais e eles vão dar um pouquinho de uma aula de gestão e de finanças para você que tem uma ONG, saber como é que eles procedem, porque não é fácil para eles têm que trabalhar projetos, tudo, mas eles conseguem manter uma permanência, isso é muito legal, não é todo mundo que consegue não. A gente já volta. Olá, obrigado pela sua audiência. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania, conversando com os representantes do Instituto C. Aqui com a gente a Paloma Costa. A Paloma é gerente de relacionamento. Seja bem-vinda novamente, Paloma. E com a gente também a Kátia Moretti. A Kátia é coordenadora de projetos, também está aqui. E olha, você gosta bastante de história? A Kátia vai contar a história para a gente agora, que você prometeu no bloco passado. Hoje está difícil aqui o trava-língua, né? Você falou que tem uma mãe que é mãe de 2 autistas e que foi atendida, é isso? Conta essa história pra gente. Isso. Ela é mãe de dois meninos, eles são autistas. Ela é uma mãe solo, né, moradora ali da Zona Leste de São Paulo. E ela iniciou os atendimentos com a gente e depois de um tempo, né, acompanhando a família foi se desenvolvendo. Ela iniciou a faculdade de serviço social. E agora está trabalhando com a gente como estagiária no serviço social, fazendo a faculdade. Mas como é que foi? Você que atendeu, é lá no centro ou não? Essa é a história do ela centro. Chegou lá, mas os 2 são autistas e assim, o autismo tem nível, né, de atendimento, né? Tem graus. Você lembra o nível? Assim, não tá. Mas aí ela chegou tal, e passou por todo esse processo de acho que quase 2 anos aí e tal. E aí as crianças, é menino ou menina? Um casal? São 2 meninos. 2 meninos. E aí hoje foram encaminhados, questão de medicamento? Hoje estão encaminhados, estão estudando no mesmo período, então no período que eles estão na escola, ela está lá com a gente fazendo aí o trabalho dela como estagiária. Em assistência social? Assistente social. Ela já era dessa área ou começou a estudar depois? Ela começou a estudar depois. Acho que tem um pouco de você lá, para lá você não vai fazer. E a gente também tem uma outra mãe, ela foi atendida há mais tempo, antes da pandemia, com a gente também. Ela é mãe de prematuros, né, e aí precisou de muitos cuidados com essas crianças prematuras. E esse ano ela retornou lá em busca de vaga de estágio também, porque ela começou o serviço social. E aí sim ela disse que foi porque ela foi atendida no Instituto C. Né? Antes ela tinha o desejo de ser psicóloga. E aí, passando pelos atendimentos do Instituto C, ela percebeu que o serviço social, a assistente social é fundamental para as famílias, né, principalmente que estão com criança no hospital, e ela decidiu ser uma assistente social também, e é hoje nossa estagiária, está lá com a gente. Nossa, que bacana. Também. E mãe de gêmeos, chegou lá pequenininho, bebê, não? Bebezinhos, eles chegaram bebês. Hoje e você lembra que vocês tinham alguma questão específica, não? É por conta da prematuridade, eles eram prematuros extremos, e aí precisou de muitos cuidados. Então nasceu com quanto? 7 meses? 5 meses. 5 meses? 5 meses. E aí precisaram de leites especiais. O Instituto C, ele entende essa questão também de precisar de alguns benefícios emergenciais. Então a gente oferece cesta básica, leite integral, fralda e alguns leites especiais, medicamentos que o SUS não fornece. Então a gente faz também esse trabalho com a família de entregar esses benefícios. Que bacana. Ô Paloma, 5 meses, sabe o que é mais interessante? Às vezes você pega um caso desse, você fala, poxa, 5 meses, aí você vai ver a história de vida, vive até 90, 100 anos, né?
e vai embora, né? Vai. A gente, eu conheço casos assim, na minha família, as pessoas falavam assim, tão mirradinho, né? Não vai vingar. Aqui, está vivendo até quase 100 anos lá e está vivendo muito mais do que os outros. Exato. Que bom, né? Que a natureza tem umas coisas que surpreendem a gente. Agora, teve esse apoio, né? A gente tiver o apoio em todas as áreas, né? O que você gosta, assim, mais da sua área, assim, que você acha mais bacana trabalhar? Porque tem a área educacional, a social e tudo mais, né? A de inclusão, etc. Olha, eu sou apaixonada pelo trabalho que as organizações sociais realizam no Brasil, porque elas estão onde o governo não consegue chegar. Sim. Na verdade, assim, muita gente fala, tem tanta ONG porque o governo é ineficiente. Eu não parto desse princípio, eu parto do princípio que cada um de nós tem a sua missão na sociedade. E as organizações sociais, elas existem para estar nessas pontas onde o governo não chega. E trabalhar sempre em parceria. O trabalho do Instituto C é sempre em parceria com o governo e todas as políticas públicas que existem, porque o que a gente quer é fazer com que as políticas públicas cheguem em quem realmente precisa delas. Né? Então a gente é essa ponte. E eu sou muito apaixonada por esse trabalho. Muito legal. Então você deve conhecer outras ONGs, você passou por várias e no primeiro bloco você falou, poxa, tinha muito trabalho que não era continuado, e isso para mim era ruim, porque, sabe, é que a gente brinca, né? Quando a gente pega amor, aí o negócio para, e você tem que ir embora, vai para outro, né? Então, e você encontrou no Instituto C. O que você diz para as ONGs assim, de melhorar a gestão? Onde é que elas pecam mais? No aspecto financeiro, né? É muito planejamento, tem que sempre que pensar lá, né? Porque o projeto vai demorar, sei lá, você conseguiu um projeto junto ao governo, vai demorar 4 meses. Vai acabar. Melhor começar já. A questão da captação de recursos nas organizações sociais é sempre o gargalo. Né? Por quê? É a parte mais chata. Né? É muito mais legal você trabalhar com os atendidos, ou seja, com o meio ambiente, ou com os animais, ou seja lá qual é a sua causa. Sim. Você está ali atuando e vendo a causa, vendo a transformação que você quer, né? Outra coisa é você estar ali nos bastidores pedindo dinheiro, que é a minha missão, né? A minha função você é captadora de recursos? Às então vezes tem muito para ensinar aqui. Às vezes eu estou por aí conhecendo pessoas, tal, nos meus lazeres da vida, as pessoas falam, o que você faz? Eu sempre falo, eu vivo de pedir e agradecer. Essa é a minha função. Que legal. Porque todos os dias eu estou pedindo dinheiro e todos os dias eu estou agradecendo quem me deu o dinheiro. Né? E qual que é a diferença? Né? A diferença é você conseguir usar o recurso com responsabilidade e mostrar para aquela pessoa, aquela empresa que confiou em você, de que o dinheiro que ela doou foi bem empregado. Né? E essa é uma preocupação que o Instituto C sempre teve, da gestão transparente dos recursos, de ser bem empregado, de conseguir mostrar esses resultados substanciais, de ter esse relacionamento próximo com os doadores. Então, assim, o meu celular, as pessoas falam comigo 24 horas por dia. Manda uma foto, eu quero falar com um atendido, eu quero doar não sei o quê, eu quero saber como é que está o projeto, eu quero visitar. Nossa. Tem esse acesso fácil e tem esse relacionamento próximo. E como é que é a captação de vocês hoje? É mais com empresas, é mais junto ao poder público? Onde é mais a fonte maior? Assim? Nós temos 10 frentes de captação. Tá. É muita forma em que a gente vai desenvolvendo para captar. Então, a gente tem campanhas pontuais que a gente realiza com pessoas físicas. Então, por exemplo, esses benefícios que a gente entrega, a gente faz campanhas anuais para arrecadar recursos para dar esses benefícios para as famílias, seja recurso financeiro, seja os próprios produtos que a gente entrega. Tem padrinhos, que são pessoas físicas que doam recorrente, todo mês doam um valor. Tem as empresas que apoiam diretamente os projetos. A empresa é do local ou pode ser, a maioria é do próprio local ou são empresas que de longe? Tem local e tem nacional. Mas aí seriam por incentivos, assim, Tem por incentivo também. Não sei se é ICMS, não lembro mais. Pelo incentivo da doação do imposto de renda, né? Imposto de renda. Como é que funciona no imposto de renda? A pessoa... aliás, a gente está gravando isso aqui no final de fevereiro, já está começando a época do imposto de renda da pessoa física. Então já vamos esclarecer, porque serve para você, serve para várias ONGs também. Muito bom. A questão da lei de incentivo do imposto de renda, ela funciona para pessoas físicas que pagam o imposto de renda.
Tá? Então, você tem que ter um dinheiro ali, você tem que ter um valor para pagar de imposto, e aí esse valor você consegue destinar 3%. Eu não vou ter para restituição, vou ter que pagar R$3.000, vamos supor, esse ano, tá bom. Aí eu simplesmente deixo como está, vai para o governo e ele vai direcionar para onde quiser. Não quero, eu quero direcionar para uma ONG. Aí como é que eu faço? Eu entro em algum local lá? Na própria declaração, ali no programa de declaração do imposto de renda, você consegue fazer essa destinação. Mas aí tem uma lista de entidades e não tem que ser vinculado à questão da UECA, criança e adolescente, é uma coisa assim, não tem? Aí lá na declaração você vai destinar o recurso para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Tá. Que aí vai aparecer lá, caso, Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. E aí você destina, paga lá o DARF da contribuição, manda para a gente vai mandar uma carta de direcionamento desse recurso para o nosso projeto. Tá, então vamos supor, de 3.000 eu falei, vou direcionar, pode direcionar os 3.000? Não, né? Não, só pode direcionar até 3% do valor devido. Ah, tá, então vamos supor que eu devo 10.000, eu vou direcionar no máximo R$300, acho que é isso. Eu não sei 3% do valor devido, me faça 3%. fazer conta agora. Não, vou fazer a conta. 10.000, 10% dá 1.000. Tá certinho, meu diretor falou que tá certinho. Tá certo, então pronto. Então tá, é pouco assim, para quem deve 10.000, mas é legal, R$300 você vai direcionar. Mas é isso, se todo mundo que paga doar a parte que pode, Nossa, do pouquinho em pouquinho a gente faz um montão. Esse outro processo eu direcionei para o fundo, aí eu vou lá e pago, sei lá, uma DARF e tal. Aí depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mandar uma carta, e-mails? Não, aí você, por exemplo, a gente sempre faz essa conscientização antes da declaração, né? Tá. Então, a gente já tem uma rede de relacionamento, lá no legal. nosso Instagram, quem seguir a gente vai receber também essas comunicações. Mas aqui também já é a comunicação. Quem está nos Então, acompanhando quer doar lá para o Instituto. E a gente faz todo passo a passo com a pessoa, tal. Aí a pessoa vai fazer a destinação lá na declaração, a gente vai dar uma carta para ela assinar, é uma carta que você assina e manda por e-mail mesmo, é super simples. E a gente direciona isso para o Fundo Estadual, onde o nosso projeto está cadastrado. Não, mas ensina para qualquer instituição, para quem quer fazer esse processo. Eu cheguei até lá, doei para o Instituto por R$300, eu tinha 10.000, doei. Paguei a DARF. Depois eu escolhi uma instituição perto da minha casa. Como é que vai funcionar? Aí é um processo anterior, né? Então, antes da doação acontecer, a organização ela precisa ser registrada no Conselho Municipal da Criança e Adolescente da sua cidade. Então, tem todo um processo anterior. Mas digamos que eu saiba, tem aqui, perto da minha casa tem um. Fui lá, perguntei, sou registrado. Aí como é que eu vou fazer? A ONG tem o projeto lá cadastrado no fundo, tá tudo certo para receber as doações. Mas não vai aparecer lá no imposto de renda, eu tenho que fazer um processo de mandar uma carta. O processo é igual para todos. O recurso não vai para a organização diretamente, ele vai sempre para o fundo público, onde o projeto está cadastrado. E aí depois, com essa carta de direcionamento, o fundo vai destinar o recurso para a organização. E essa carta de direcionamento pode ser por e-mail? Pode ser por e-mail. A organização prepara bonitinho para o doador, com o valor que ele doou, tudo bonitinho, ele só assina, devolve para a organização e é a organização que faz esse processo com o fundo. Então, fundo público. Na prática, tem que o que acontece mais são as organizações fazendo um trabalho ativo junto com as pessoas. Porque ao contrário, pelo que eu estou observando, assim, a pessoa fala, poxa, eu já vou ter que pagar uma DARF separada, já começa a filtrar, já cai um pouco. Tem que ir lá na ONG e mandar uma carta. Então, a ONG tem que ser mais ativa, ligar, mandar e-mail, WhatsApp, dos contatos que ela tem. Sou da ONG e tal, estamos chegando perto de fazer o imposto de renda. Você quer fazer esse processo? É simples, a gente ajuda. Você sabe que você pode direcionar parte do que você vai pagar para o nosso projeto? Então, eu vou te ensinar como fazer. E aí... Tá vendo, Kátia, vocês ensinam não só as pessoas vulneráveis, mas vocês ensinam as pessoas que vão ajudar também os nossos direitos, os nossos deveres. É legal isso aí. É legal para entender. E outras fontes de captação que você acha interessante? Aí a gente tem a Nota Fiscal Paulista. Que ainda existe. Mas é o processo de botar a notinha lá no... Tem duas formas, assim? Né? Ainda existe a forma de você ir lá e colocar o cupom na urna da ONG que estiver ali no estabelecimento que você está consumindo. E tem a outra forma que é muito mais interessante, que é você como pessoa física, e aí qualquer pessoa física morando no estado de São Paulo pode fazer isso, que ela entra no sistema da Nota Fiscal Paulista mesmo e direciona automaticamente o crédito das suas compras para a organização que ela quer beneficiar.
Lá na Nota Fiscal Paulista tem uma lista de entidades? Não, isso também parte da organização divulgar que está cadastrada no programa e que pode... Aí eu tenho que pôr o quê? CNPJ? CNPJ. Ah, tá vendo? Então você que tem uma ONG, assim, é muito esse processo ativo. Tem muitos meios, o Nota Fiscal Paulista, o Imposto de Renda, tem outros aqui, se der tempo a gente fala, mas você tem que ser ativo. Então, assim, não tem uma lista na sua cidade, procura, conversa. Agora, claro, tudo com muita transparência, porque isso tudo é verificado, né? Também tem controle, então você tem que fazer tudo certinho, mas tem que ser ativo, né? Porque se não for ativo... Por exemplo, essas duas formas, a Nota Fiscal Paulista e o direcionamento do Imposto de Renda, são duas formas que você apoia muito o trabalho das organizações sociais e você não coloca a mão no bolso, você não tem que, né, ter um recurso financeiro para doar. É simplesmente um incentivo fiscal que qualquer pessoa pode usar. Exatamente. E o que eu acho muito interessante é assim, se você não fizer, o dinheiro vai para o governo e ele vai direcionar depois da forma estabelecida lá no governo federal. Mas, às vezes tem uma ONG perto da sua casa, não é, Kátia? E aí, quem vai ser beneficiado? O amiguinho do seu filho que está brincando ali, a mãe da sua vizinha, que às vezes trabalha na sua casa. Então, você está ajudando a comunidade ali pertinho de você, né? Uma empresa também, as empresas também acho que tem que ter esse conceito, né? Em São Paulo é difícil porque São Paulo tem essa questão periférica. Se você pega, por exemplo, Brasilândia, você não tem muita empresa, muito comércio. O pessoal sai de lá e vem, às vezes, para a Zona Sul para trabalhar, né? Mas, em alguma cidade que tem uma empresa, é legal ela poder ajudar naquela cidade, né? E aí, por exemplo, o que você diz nesses casos? A pessoa, eu tenho uma empresa, eu quero ajudar o Instituto C. A empresa pode usar o nome do Instituto C para divulgar nas suas redes? Eu ajudo essa instituição? Tem isso também? Pode, a gente dá uma série de contrapartidas para as empresas que querem nos apoiar. Então, desde boletins mensais de impacto social, de tudo que a gente fez, a gente fornece, mensalmente a gente envia. E aí a empresa pode utilizar essas informações para colocar nas suas redes, nos seus relatórios de impacto social, no seu site. Você que trabalha nessa área, você acha que ainda tem muito dessa coisa, porque o Brasil é um país cristão e acho que outros países talvez tenham uma forma diferente, porque a gente tem muita coisa assim, né? O que a mão direita dá, então o pessoal fala assim, eu vou doar, mas eu não quero divulgar meu nome. A gente tem muito esse conceito cultural. O que você acha disso? Porque às vezes é bom divulgar também, né? Sei lá, está no carro da empresa, nós ajudamos o Instituto C. É legal, porque outras pessoas vão olhar, né? Qual é o conceito que você tem? Eu sempre incentivo os nossos doadores a divulgar, porque eu acho que as pessoas gostam de exemplos, né? Certo. Então, quando você dá um bom exemplo, a tendência é que outras pessoas ao seu entorno te copiem, vai. Que legal, se ele está apoiando a organização social é porque é legal, vou apoiar também. Mas tem aqueles que não gostam de divulgar, porque senão vai chover de organização pedindo dinheiro para ele. Também tem isso também, né? Eu ajudo aqui. Então ele prefere ajudar, mas ficar mais... Às vezes os amigos sabem, né? Eu já fui em cidades que o pessoal fala, mas olha só como é que é, tá interessante, né? Eu conheço famílias assim que... Nossa, essa família ajuda muito os hospitais, ajuda muita gente, mas é tudo de bastidores, ela não divulga, né? Mas você vê, uma coisa boa para saber daquela pessoa, porque saber que cada uma tem um critério, uma quer mostrar e eu acho justo, interessante, porque chama outras pessoas e tem aquelas que de repente não querem. Mas o importante é colaborar, ir lá, participar. Mas eu não deixei mais a Kátia falar, né? E o programa está acabando. Kátia, fala para mim então, são vários projetos, né? Se você tiver mais algum que você achar interessante, que você falou de vários, né? A gente tá falando aqui sobre ajudar e eu acho que é interessante a gente falar sobre o nosso programa de voluntariado. Né? Então, a gente, desde que nasceu, há 13 anos atrás, tem essa cultura do voluntariado. Então, o ajudar, né, às vezes não é só uma doação em dinheiro, mas você pode também doar seu tempo como um voluntário no Instituto C. Né? Então, a gente tem esse programa de voluntariado, a gente já teve diversos voluntários oferecendo diversos tipos de serviço para a gente, né? Inclusive voluntários que continuam e permanecem aí desde da nossa fundação até hoje conosco. Então, é mais uma forma também de ajudar o Instituto C. E tem algum tipo de voluntário que você precisa mais, assim, não? A gente precisa de tudo, né? A gente tem voluntários que ajudam a gente no lançamento dessas notas fiscais, a gente tem voluntários que às vezes têm
uma formação específica e nos auxiliam também oferecendo oficinas, por exemplo, psicólogos voluntários. A gente também precisa bastante para oferecer uma terapia, um acompanhamento com alguma família, né? Então, sempre bem-vindos voluntários. Que bacana. Eu tenho uma ONG aqui que veio aqui e como ela é perto de casa em Santo Amaro, eu fui lá visitar, aí tinha uma senhora, de idosos, né? E aí eu falei, então vem aqui de vez em quando para falar com a senhora, tá? Ela falou, mas vem no sábado, porque na semana eu sou muito ocupada. Eu falei, tá bom, tudo bem, vem no sábado. De tantas atividades que eles têm lá, que é muito bom, se exercitar e fazer muita coisa, né? Eu queria, antes de encerrar, talvez essa tivesse que ter sido a primeira pergunta, mas eu queria entrar direto nos projetos, para falar um pouquinho da fundadora, Vera, né? Acho que ela já veio aqui, né? Ela já veio aqui. Como é que é essa história dela? Por que um dia ela falou assim... Vou fundar uma Nossa, ONG essa história é longa, atenção. É longa? Você agora tem que falar em 1 minutinho antes de acabar. E a Kátia continua. Então, a Vera, ela trabalhava no segundo setor, trabalhava numa empresa multinacional em pesquisa de mercado, ela é formada em relações públicas, só que ela sempre teve esse incômodo de trabalhar por um propósito. Ela queria trabalhar com alguma coisa que fizesse sentido na vida dela e ela sempre teve muita sensibilidade para a questão de famílias com crianças em vulnerabilidade. Então ela começou a visitar várias organizações no Brasil inteiro e também ela queria um projeto, nunca foi a intenção dela fundar uma organização, ela queria trabalhar em alguma organização, mas ela queria trabalhar em alguma que promovesse uma mudança efetiva e não o assistencialismo pura e simplesmente. Ele é importante, mas ele não transforma a vida das pessoas, né? Ele só atenua ali uma emergência. E aí foi quando ela conheceu uma instituição no Rio de Janeiro que fornecia esse atendimento multidisciplinar e integral para as famílias. E aí ela se apaixonou e a fundadora de lá falou, então você vai fundar um instituto lá em São Paulo e levar essa metodologia para lá. Que bacana. Não, e foi aí que tudo começou. Que bacana. É interessante, né, Kátia? Porque eu ouço pessoas dizendo assim, Brasil, muito assistencialismo, o pessoal nunca vai para frente, quer dando seja a classe média que está ferrada, porque a gente que leva esse país nas costas. Eu acho que a gente tinha que tirar um pouco disso, né? Vocês estão na prática, o que você diria para a pessoa que tem esse tipo de pensamento? O assistencialismo, ele tem a sua importância, a gente entende, mas ele por si só não resolve o problema, né? Então, como a Paloma falou, ali naquele momento, atenuou aquela emergência ali daquela família. Então, estava sem comida e agora tem comida porque recebeu uma cesta básica. Mas a transformação, né, e a mudança que a gente propõe para a família de autonomia mesmo, é para que ela não dependa dessa cesta que ela vai receber em algum lugar, mas que ela tenha outros caminhos para que ela consiga suprir ali a sua necessidade, né? Eu acho, Paloma, que a mentalidade geral das pessoas, talvez no passado, aquela coisa de caridade, eu acho que, não sei, eu acho que as ONGs evoluíram e a mentalidade das pessoas não evoluiu no sentido de saber que tem ONGs como vocês que não estão mais só dando cesta básica. Eles estão trabalhando num nível, assim, de, que, como está na camiseta de vocês, que eu não enxergo muito, mas de autonomia e transformação. Fala de autonomia, né? De trabalhar com autoestima. Então, isso é tão, vocês falaram de saúde mental, isso é tão relevante, porque depois que você saiu daquele, do básico de dar comida, você tem inúmeras outras carências que uma criança que tem autismo e que tem qualquer tipo de dificuldade, se ela não tiver um pouquinho, a plantinha que está nascendo, né? Se ela não tiver aquele adubinho no começo, o resto da vida ela pode ter problemas, né? Vocês estão nesse nível, acredito. A gente sempre tem que trabalhar a autonomia. Esse é a nossa mãe, né? É o caminho. Então, a gente nunca faz nada pela família. A gente mostra os caminhos e incentiva elas a ir. E incentiva elas a não desistir. Porque se elas não percorrerem sozinhas esse caminho e alcançar ali os seus desejos e sonhos, elas não vão sair do assistencialismo. Elas vão continuar aceitando o que dão a elas. Vocês são realmente diferentes de muitas pessoas que eu já conversei nesse setor, porque você falou assim, por exemplo, a gente faz um trabalho e depois terminou, faz uma espécie de cerimônia, falou, gente, daqui agora é vocês para frente, né? Então isso realmente é um marco, que vocês trabalham numa metodologia de, olha, vamos te ajudar até aqui, mas você vai ser autônomo daqui para frente, né? E tem até uma cerimônia que marca. Portas estão abertas, mas
E é assim que acontece, né? Interessante, né? É bem legal. Bom, eu gostei muito de conversar com as nossas amigas aqui, se tornaram nossas amigas, né? A Paloma, que é a gerente de relacionamento, e também a Kátia Moretti, que é coordenadora de projetos. Obrigado. Pode vir mais vezes, viu, gente? Obrigado, Paloma. Obrigada, Jeremias, adorei. Traz umas crianças, alguma pessoa aqui pra gente conversar também, pode ser? Na próxima? Vamos. Porque eu vi tanta imagem bonita, quem está em casa está vendo, né? No YouTube também, das pinturas, tudo aí. A gente pode trazer uma dessas mães, né? Que vem tá que a gente fazendo estágio lá com a gente. Legal, muito bom. Obrigado pela sua companhia, a gente fica por aqui e continue mandando aí as suas sugestões, inclusive de entidades que a gente sempre traz aqui no Alesp Cidadania. Até a próxima edição.